Alô, amigos. Está definido lá no São Luís a primeira saída de técnico do Campeonato Gaúcho. Mas não é uma saída forçada, aquela que a diretoria chega à conclusão de que se não trocar, vai ficar pior. O técnico, a partir do primeiro jogo, que foi contra o Caxias em casa, empate em 1-1, recebeu uma proposta do Joinville e pediu a demissão junto com o seu auxiliar para ir para o Campeonato Estadual de Santa Catarina. E tem aquela velha máxima, então, né? O São Luís se preparou durante 30 dias com preparador físico, com esquema tático, com planejamento. Algumas contratações com certeza foram feitas por indicação do técnico. E ele pediu um boné no primeiro jogo. Mas também tem aquela de que se as coisas não estão funcionando, a diretoria não está preocupada que o técnico fez planejamento e ali adiante, demite também. O Barcelona, por exemplo, demitiu o Xabi Alonso. Por quê? Perdeu o clássico e o título para o Barcelona. Ele era técnico do Real Madrid. Vai procurar outro serviço ou outro clube para fazer o teu trabalho. E assim vai. E quantos treinadores já saíram e voltaram para o mesmo lugar? Então, se tu analisa por um lado, houve sacanagem do técnico. Mas quando é demitido, daí se diz que é sacanagem do clube. Não, eu acho que não. Quando tu assina contrato, no contrato já está estipulado que se não está dando certo, quem entender que está na hora de ir embora, pede o boné. E foi o que acabou acontecendo lá em Ijuí. Fazer o quê, né? É da vida. E por falar em Campeonato Gaúcho, o Grêmio joga amanhã 9h30, sem ninguém no estádio, a não ser a imprensa para fazer a cobertura. Não entra absolutamente ninguém. Portões fechados por uma situação que aconteceu no primeiro Grenal do Campeonato Brasileiro do ano passado. Confusão dos torcedores. Mas aí nós temos uma situação de que o Inter de Santa Maria criou um problemão também no último jogo, foi punido com 2 mandos de campo e o efeito suspensivo funcionou. O Grêmio queria, pelo menos, crianças, mulheres e deficientes, não conseguiu. Era, inclusive, para jogar fora da arena a punição. E dentro dos argumentos do Grêmio, o Grêmio pelo menos conseguiu manter o jogo em casa. Num horário que para a televisão vai ser uma maravilha, né? Porque se ia ter, vamos botar aí 15 mil, esses 15 mil vão estar onde? No sofá. Então, melhorou. Para quem paga e coloca o horário que está sendo colocado para esse jogo. E o Inter joga na quinta contra o Monson. É uma coisa gozada esse time do Monson, né? Ele treina em Caxias, joga em Porto Alegre. Como é que faz, hein? E aí, se o resultado não vier, ele treina num campo com grama, ou ele treina num mini futebol de sintético, porque no Pasto-Areia é sintético. Como é que faz? Isso aí é que nem mala de louco, anda para tudo que é lado e de repente não sabe o que vai acontecer. Mas é. E o tiro é curto. São 3 jogos em casa e 3 fora, primeira fase. E aí tu já está batendo biela para o torneio da morte. Ou para a fase dos mata. E a primeira rodada apresentou uma paridade muito grande. Eu não sei se pela parte, eu acho até que é pela parte menos técnica e mais força, que as equipes estão batendo uma com a outra, do que por qualquer outra coisa. Não teve nenhum visitante, a não ser o Grêmio, que ganhou. E não teve nenhum mandante, a não ser o Inter, que ganhou. Quer dizer, a dupla Grenal ganhou, e aí só teve empates. Ninguém fez os 3 pontos
na primeira rodada. E aquela velha história de que tu arma bem o setor de marcação e tem sérias dificuldades para fazer gol. Isso é mais velho que andar para frente. Mas, vida que segue. O Grêmio ontem na Copinha, a Copa São Paulo de Futebol Júnior, venceu por 3-1 e está na terceira fase. Hoje, às 3 da tarde, o Inter joga contra o Retrô. E às 13h15 o Juventude joga contra o Águia de Marabá. Também nessa fase agora é de mata. Quem ganhou passa, se der empate, pênaltis. E ali tem que sair alguém da competição e ficar alguém para a próxima fase. Vamos torcer para os gaúchos. Juventude e Inter aí, dá uma embalada para poder chegar na próxima fase e dar continuidade ao trabalho. O TT foi apresentado oficialmente, está feliz da vida. Eu nunca vi um jogador chegar com tanta alegria num clube, da qual ele teve e não foi aproveitado. Ele poderia, na verdade, estar até magoado, mas não. Ele sabe cantar os hinos do torcedor, ele está mais torcedor do que jogador. É uma coisa impressionante a química que está esse jogador com a galera e o astral para vestir a camisa do Grêmio. E daí depois tem o enamorado, que o Grêmio também contratou. Então, vamos torcer. Hoje, ninguém está contestando as contratações. Hoje, todo mundo está achando que está correto, pelo currículo dos jogadores. Amanhã, se der errado, aí a corneta vai pecar, porque não deve... Não. Deu errado porque o jogador não encaixou. Mas a contratação foi bem feita pela direção nesses dois casos. É a minha modesta opinião. Ômega Construtora e Incorporadora. Sorri fácil, porque sorrir é uma conquista. Sertel, a força que nos une. Ilgo Percho, um abraço. O meu amigo Samuca, né? Lá no Teutônia. Isso aí. Falar em Teutônia, o Ivo 10 está no São José, joga amanhã contra o Grêmio. É isso aí. E também nós estamos aqui em nome da Sicredi. Gente que coopera, cresce. E a clicadinha, dá uma compartilhada. Porque eu estou agradecendo a sintonia de hoje e o carinho de sempre.